Olá pessoal, amigos e amigas. Vamos então para a quinta verdade, aonde vai dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados. Quinta verdade, morreu pelos nossos pecados. Existem alguns textos que nós vamos mencionar que faz menção, que faz ligação com esse quinto ponto, Jesus morreu pelos nossos pecados. Um texto bem conhecido nosso é Isaías capítulo 53, do versículo 5 ao 6. Depois nós vamos discorrer outros textos, assim como Romanos, 2 Coríntios, mas vamos por enquanto dar início a essa quinta verdade, lendo Isaías 53, do versículo 5 até o versículo 6. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui está esse texto de Isaías, né? Ele foi transpassado, ele foi moído pelas nossas iniquidades, ou seja, pelas nossas transgressões, já pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Ele foi para o matadouro como ovelha muda. Tudo isso Jesus ele fez por nós, para que nós pudéssemos ter vida. Nós vamos ver na frente desse assunto. Então vamos prosseguir lendo também como referência, fazendo ponte a esse texto de Isaías 53, Romanos 5, 8, que vai dizer que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus, ele se sacrificou, ele deu a vida dele na cruz para que ao morrer nós tivéssemos vida. A vida de Jesus foi transferida para cada um de nós. Então, outro texto também é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que vai dizer que aquele que nem conheceu pecado, que foi Jesus, Jesus, fez pecado por nós. Sabe para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então também a morte de Jesus nos fez uma ponte, nos fez uma ligação de volta a Deus pela sua morte. Então, tem uma narrativa que vai dizer que quando Adão pecou contra Deus, a consequência foi a morte, isto é, perda da vida e comunhão com Deus. Então, a morte fez com que o homem perdesse a comunhão original com Deus. E porque todos que nascem em Adão, herdam as consequências do pecado. Está lá em Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando Adão pecou, tá? Essa natureza pecaminosa de Adão, essa vida pecaminosa de Adão passou a todos nós. E aí o homem passou a ser uma alma totalmente pecaminosa aqui nessa terra. Assim sendo, a justiça divina exigia a morte divina ao pecado.
está lá em Romanos 6, 23, onde o apóstolo Paulo vai dizer para nós que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos prosseguir? Deu para entender por que Jesus morreu pelos nossos pecados? Então vamos continuar aqui nessa narrativa. Mas quem poderia pagar essa sentença? Só um homem santo, justo, perfeito, imaculado, Jesus Cristo. Ele morreu no lugar do homem, tomou o nosso lugar, assim como vimos lá em Romanos 5, versículo 8. Agora podemos compreender por que era necessário Jesus subir à cruz, derramar seu precioso sangue e morrer pelos nossos pecados, assim como foi dito lá em Isaías, sendo ele ferido, moído pelas nossas transgressões. Vejamos abaixo, vou mostrar para vocês logo em seguida um quadro completo do significado amplo da morte de Jesus. A morte de Jesus, ela tem um significado. Jesus não morreu à toa. Jesus não morreu somente para sair aqui dessa terra. Amém? Jesus morreu com uma finalidade. Existe duas pontes, duas coisas, dois fatos: consequência do pecado e a solução para o pecado. Então, eu vou citar para vocês 4 pontos da consequência do pecado ligado à solução para o pecado. Vamos ver aqui o primeiro ponto. Número 1. Consequência do pecado. O homem ofendeu a santidade de Deus e provocou a sua ira. Esse é o primeiro ponto. O homem ofendeu a santidade de Deus. Agora, qual foi a solução para esse pecado? A morte de Jesus foi propiciatória, isto é, aplacada a ira de Deus. Amém? A segunda consequência do pecado foi que o homem está condenado ao castigo da morte eterna. O homem está condenado. Agora, qual foi a consequência dessa condenação? Qual foi a solução, Qual foi a solução para essa condenação? A solução foi que a morte de Jesus foi o único, a morte de Jesus foi um sacrifício, isto é, ele se deixou ser castigado sem culpa alguma em nosso lugar, tomando sobre si a morte eterna, aquilo que era para nós, Jesus tomou por completo sobre a vida dele, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. A terceira consequência do pecado foi que o homem se tornou escravo de Satanás, escravo do pecado, mas veio a solução para esse pecado. Tudo pela morte de Jesus tem uma solução. E qual foi essa solução no terceiro ponto? Foi que a morte de Jesus foi redentora, isto é, ele nos resgatou da escravidão de Satanás e do pecado. Lembra daquele texto que diz que ele nos libertou do império das trevas e nos colocou nos lugares celestiais? O quarto ponto, ou seja, a quarta consequência do pecado, também que vai existir uma solução, é que o homem perdeu a comunhão com Deus. Que tristeza! Quando Adão pecou, Adão perdeu o contato com Deus, perdeu
Lá no jardim, Adão tinha liberdade, mas ele perdeu toda essa liberdade. Então, qual foi a solução para esse pecado? Foi que a morte de Jesus foi reconciliadora. Quer dizer, Jesus morreu para que o homem pudesse se voltar para Deus, ou seja, reconciliar com Deus, voltar a ter contato com Deus. Isto é, ele nos restaurou a comunhão com Deus. Então, para finalizar todo esse desfecho de que Jesus morreu pelos nossos pecados, nós vamos dizer o seguinte, que como já houve propiciação, sacrifício e redenção, agora Deus reaproxima você e eu, o homem dele, e faz com que o homem goze novamente de sua amizade em amor com o Pai. Amado é esse Jesus, maravilhoso é esse Jesus. E eu quero declarar para você que nessas 8 verdades, esse ponto 5, essa quinta verdade, é uma verdade, parece que é a mais preciosa de todas as outras verdades que ainda nós vamos narrar daqui por diante. Mas vamos ficar com essa quinta verdade, uma verdade muito preciosa, aonde Jesus morreu pelos nossos pecados. Se hoje, amado e amada, querido e querida, se hoje você tem vida, se hoje você tem saúde, se hoje você goze da salvação que Deus te deu, foi tudo pela morte de Jesus. Ele morreu por mim e por você. Ele morreu para que eu e você pudéssemos ser um com Ele. Ele morreu para que eu e você pudéssemos ser salvos. Amém? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. E agora nós vamos para a sexta verdade, que é ressuscitou. Jesus ressuscitou. Sexta verdade. Amém?